Olá, meu querido aluno UniBTA, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Administração e Empreendedorismo em Ciências Agrárias do curso de Medicina Veterinária. Hoje abordaremos o tema Questão Agrária, Padrões Históricos de Desenvolvimento Rural. A questão agrária no Brasil é bastante complexa, pois está relacionada com a concentração fundiária, a desigualdade e a pobreza no meio rural. A atual conjuntura do campo brasileiro é resultado de um processo histórico que culminou no campo desigual. Quando pensamos em questão agrária, imediatamente somos conduzidos ao tema reforma agrária. Embora façam parte da mesma problemática, a reforma agrária e a questão agrária são temas distintos. A reforma agrária é uma política pública resultado das conquistas da população rural que não tem acesso à propriedade da terra. Enquanto que a questão agrária é uma discussão muito mais ampla e complexa do que se pode imaginar. Ela se refere a questões econômicas, sociais e políticas. Desse modo, a política de reforma agrária não consiste na resolução de todos os problemas que envolvem a questão agrária, né? Não resolve, embora seja uma importante conquista, é apenas o primeiro passo para a resolução de um problema muito mais amplo, muito mais complexo do que se pode imaginar. A questão agrária é uma questão territorial e a reforma agrária é uma questão de política territorial que serve para minimizar a questão agrária. A questão agrária, segundo o autor aí, Fernando, em seu trabalho de 2008, é uma problemática estrutural do capitalismo que causa desigualdade. Isso é muito importante a gente observar. Tá? Os conflitos fazem parte da questão agrária devido às relações de exclusão, expropriação, desigualdade causada pelo capital. A questão agrária é bastante complexa, pois envolve uma série de discussões e pode ser abordada sobre diferentes visões, diferentes aspectos. Então vamos aqui à questão agrária no Brasil e seus aspectos históricos. O monopólio da terra no Brasil tem suas origens ainda no século XVI, com as capitanias hereditárias que foram doadas pelo rei Dom João III a nobres de sua confiança. Essas capitanias dividiram o Brasil em 15 extensões de terra, que tornaram propriedades de fidalgos portugueses. A estrutura fundiária brasileira de grande propriedade formou-se a partir daí. Os grandes fundiários escravistas são resultados dessa distribuição desigual da terra iniciada com a colonização brasileira. Esses latifúndios permanecem até os dias atuais, com uma configuração bem diferente, é verdade, mas ainda existe. O campo brasileiro é resultado deste processo histórico que culminou em um campo desigual. Mais de 5 séculos após a colonização do Brasil, embora os diversos discursos sejam voltados à minimização das desigualdades, elas permanecem até hoje e elas são preponderantes, elas continuam aí se perpetuando, tá? Os latifúndios predominam no país e os camponeses que conseguem permanecer no campo vivem em situações muito difíceis, pois os investimentos do Estado para os pequenos agricultores são ínfimos diante das necessidades que eles apresentam. O latifúndio é uma grande extensão de terra e o principal objetivo do latifundiário é a valorização de suas terras e a especulação imobiliária.
E não aí a produção agrícola, isso é muito importante observar, né? Frisar. Eles não estão visando a produção agrícola, eles estão visando aí somente a valorização de suas terras e a especulação imobiliária, né? O latifúndio, o capitalismo brasileiro tem sua origem na escravidão e vem se consolidando cada vez mais. Hoje a gente ainda encontra pessoas sendo mantidas em situação de escravidão em muitas regiões, não só no Pará, mas em outros lugares aí, muito voltada ao campo, né? A base do latifúndio brasileiro consolidou-se através da escravidão, tá? A priori de indígena e posteriormente de africanos, principalmente no Nordeste do Brasil, com a exploração da cana-de-açúcar que teve seu auge no século XVI e início do século XVII. O sistema de adoção de Sesmarias ocasionou a formação das grandes propriedades, com a configuração de sistema de latifúndio brasileiro. O sistema colonial de distribuição de terra foi responsável pela formação do latifúndio e não favoreceu a pequena propriedade. E sem a pequena propriedade, o latifúndio constitui a unidade econômica básica da colônia, tá? O sistema de concessão de terras por sermaria foi abolido após a independência do Brasil em 1822, com a revogação da legislação brasileira, que passou a não mais estender-se sobre as terras do Brasil. Em 1850 foi criada a Lei das Terras no Brasil. Foi resultado aí da pressão dos ingleses para a abolição da escravidão brasileira e substituição deste pelo trabalho assalariado. Então, a intenção era abolir a escravidão, substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado. A sociedade capitalista se baseava na relação de igualdade e liberdade defendida na Revolução Francesa, né? Período aí das luzes. Discurso que foi assimilado pelo capitalismo nascente. Nesse discurso, os trabalhadores expropriados devem ser livres para vender a sua força de trabalho a quem puder pagar. A relação de compra e venda só existe entre pessoas formalmente iguais, financeiramente principalmente, nesse caso. O que não poderia acontecer com o escravo, que era propriedade e não poderia vender a sua força de trabalho a qualquer um. Logo, este já era a propriedade do senhor. O escravo deveria tornar-se livre para vender a sua força de trabalho, não para tornar-se proprietário. É nesse sentido que a lei criada, né, que a lei foi criada de terras do Brasil. Tá? Mas essa lei pensava no escravo tornar-se livre para ele poder vender a sua força de trabalho, mas não para ele ter sua própria terra. Coisa estranha, né? A lei de terra constituía a qualquer cidadão brasileiro, né? Que qualquer cidadão brasileiro poderia se transformar em proprietário privado de terras. Todavia, para ocorrer o direito à propriedade, era necessário pagar certo valor à coroa. Quem que tinha? Escravo tinha condição para isso? Não. A partir daí é possível constatar o impedimento de acesso à terra para alguns cidadãos, pois embora a lei afirmasse que qualquer cidadão brasileiro poderia se transformar em proprietário, na prática somente aqueles que tinham poder aquisitivo poderiam de fato ter acesso à propriedade de terra. Então, foi uma coisa assim meio turva, principalmente para os escravos, né, para os pobres, aqueles que estavam à margem da sociedade. Não tinham poder de barganha, de compra, né? Não tinham como comprar suas terras. A lei de 601, de número 601 de 1850, foi então o batistério do latifúndio no Brasil.
regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural, que é a base legal até os dias atuais, para a estrutura injusta da propriedade de terra no Brasil. É isso mesmo. Essa lei é que rege até hoje a estrutura injusta, né, fundiária presente no Brasil. A década de 1930 também foi um marco muito importante na história do campo brasileiro, já que foi nesse período que a industrialização brasileira tomou força, impulsionada pelo governo de Getúlio Vargas, e boa parte da população do campo mudou-se aí para os grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida. A política de industrialização brasileira atraía muitas pessoas com promessa de bons salários, acesso à saúde, educação e outros. Mas a realidade foi outra, gente. Essas pessoas que migraram para a cidade tornaram-se mão de obra barata para a indústria que estava florescendo, né? Foram morar nas favelas, foram morar nas periferias, nos bairros mais pobres daquele lugar, daquela cidade, e não tiveram mais condições de voltar para os lugares de origem. O Brasil, durante séculos, foi um país agrário. Todavia, o campo brasileiro moderno repele os pobres e os trabalhadores da agricultura capitalizada vivem cada vez mais em espaços urbanos. Isso aí a gente percebe o tempo todo. A economia brasileira se pautou predominantemente entre os séculos XVI, XIX e início do século XX, na produção de açúcar e do café. Então aí era a força do Brasil estava nesses dois produtos, né? Por esse motivo, o país foi considerado um país rural, já que a maioria da população vivia no campo. Diante da crise de 1929 e a falência do principal produto de exportação do país, o café, né? Os grandes latifundiários precisaram encontrar outros mecanismos para recorrer, ou melhor, para se reerguer. E o país, por sua vez, precisava reerguer a economia. Assim, com o apoio do governo, os produtores passaram a investir na industrialização, que se intensificou principalmente a partir de 1956, com a política desenvolvimentista de Getúlio Vargas, né? de Juscelino Kubitschek. O desenvolvimento... Não, esse ponto aqui não, vamos lá. O início da ditadura militar marcou aí a década de 1960. Os planos de desenvolvimento elaborados a partir desse contexto estavam ligados à manutenção dos padrões dominantes de acumulação. O Estado era uma peça importante no objetivo de modernizar a agricultura, aumentar a produção e a produtividade. O governo militar, por sua vez, facilitou a exportação e a expansão do crédito agrícola, além de incentivar a pesquisa e o aperfeiçoamento de técnicas de produção. O período entre as décadas de 1960 e 1980 é marcado pela Revolução Verde, que recebeu esse nome devido à inserção de novas tecnologias para a agricultura e significou um marco para a modernização agrícola nos países subdesenvolvidos. A Revolução Verde trouxe consigo ainda mais desenvolvimento para o setor agroexportador, que passou a atingir altos índices de produtividade, fator que reforça as críticas de um pesquisador aí, o Cogita, não só dele, mas de outros pesquisadores que analisaram a questão agrária no Brasil, quanto ao monopólio da terra e, consequentemente,
favorecimento em grandes latifúndios. Vamos agora aqui a um ponto muito importante dentro da reforma agrária. As transformações do espaço agrário e a luta pela reforma agrária. A agricultura brasileira passou por muitas transformações ao longo da história do Brasil. Foram várias crises em seus ciclos produtivos que abalaram a economia do país, que era essencialmente agrário, até a década de 1930. O êxodo rural intenso originado pela industrialização na década de 1930 causou a marginalização dos trabalhadores rurais, que foram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Entretanto, se depararam com o desemprego, com o subemprego, com a mais-valia, com as periferias marginalizadas dos grandes centros urbanos. Então, esses trabalhadores rurais foram explorados e colocados à margem dessa colonização brasileira. No século XX, ocorreu profundas transformações no espaço agrário brasileiro, inclusive aí o surgimento da luta pela reforma agrária. A reforma agrária é uma política pública que possibilitaria a resolução do problema fundiário brasileiro. A luta pela reforma agrária no Brasil ganhou força principalmente a partir da década de 1950, com o crescimento das ligas camponesas. É a partir desse momento que a reforma agrária ganhou mais força. É importante destacar que existe diferença pela luta da terra e pela luta da reforma agrária. A luta pela terra sempre foi uma luta constante dos camponeses e nasceu com o latifúndio. A luta pela reforma agrária já é mais recente, tá? As lutas pela terra e pela reforma agrária se intensificaram a partir da segunda metade do século XX. E em todo o território brasileiro, em todo o Brasil, os conflitos agrários se intensificaram também. Isso é muito importante. Os trabalhadores ligados à terra resistem e lutam em favor de um pedaço de chão. Quando conseguem, residem na terra para produzir e manter suas famílias, enfrentando aí muitas adversidades. A formação do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, teve início em 1979, com a ocupação da gleba Macali, no município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Essas terras faziam parte das lutas pela terra ainda na década de 1960, período em que o MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terra, organizaram os camponeses na região. Embora esses acontecimentos, o MST nasceu oficialmente em 1984, no primeiro encontro dos trabalhadores rurais sem terra, em Cascavel, no Paraná. Ao longo de sua caminhada, o MST constituiu seu espaço político. O Estatuto da Terra, criado em 1964, na ditadura militar, criou diretrizes e ações necessárias para a realização da reforma agrária no Brasil. Todavia, não foi implantada efetivamente. Apenas com a redemocratização, em 1985, foi definido o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, que foi aí fortemente combatido pelos ruralistas, que criaram a União Democrática Ruralista, né, para se opor à nova configuração no campo que era proposta. E por esse motivo, né, o PRNA não teve mais aplicação efetiva. A Constituição de 1988 mudou o Estatuto da Propriedade Fundiária e legitimou a função social da terra. Embora tenha havido vitória, né, dos ruralistas com emendas constitucionais a favor
A seu favor, nesta Constituição, os movimentos sociais também tiveram importantes conquistas referente ao direito da terra em seus artigos. Tá? O artigo 184 trata da desapropriação para fins de reforma agrária. Caso o imóvel rural que não esteja cumprido com a função social mediante a indenização será desapropriado. O artigo de 186 trata da definição do quanto a função social é cumprida. Apesar do intenso debate em favor da reforma agrária, a nova Constituição, o governo Sarney, não cumpriu as metas estabelecidas. Enquanto no início do governo o compromisso era assentar 1,4 milhão de famílias de agricultores em 5 anos, ao final do governo foram assentadas somente 85 mil famílias. Os acordos com os fundiários, com os latifundiários, inviabilizaram as metas estabelecidas pelo governo, tornando a reforma agrária secundária para o governo. Com a eleição aí do Fernando Collor de Mello na República, né, a presidência da República, essa luta sofreu ainda mais um retrocesso, porque ele não era adepto, tá, da reforma agrária, ele era neoliberal e a reforma agrária não era uma prioridade para o seu governo. Um exemplo disso foi a extinção aí do Ministério de Reforma Agrária. Isso foi um fator muito importante, né? Segundo um pesquisador aqui, Mattei, nos governos de Collor e Itamar, pouco foi feito pela reforma agrária, uma vez que apenas foram regulamentados títulos de posse, implementados programas de arrecadamento rural e poucos assentamentos. Os dados do INCRA mostram que o quantitativo de famílias assentadas até 1994 foi de 58.317, número bem aquém dos governos posteriores, melhor dizendo. A quantidade de assentamentos de reforma agrária cresceu bastante em quantidade entre os anos de 1995 a 2002, governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os dados do INCRA apontam que este foi um governo que mais assentou na história da reforma agrária brasileira. Este fator se justifica porque nos anos de 1990 foram marcados por conflitos agrários que se intensificaram a partir da primeira gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso. Este governo deu início a uma série de ações voltadas para a reforma agrária e a conflitos no campo. Foram criados programas de acesso à terra com o intuito de reduzir os conflitos existentes e combater a pobreza rural. O Banco Mundial, por sua vez, aliou-se ao governo brasileiro, pois tinha interesse em financiar programas de diminuição da pobreza para cumprir sua missão social. Estes recursos permitiram ao governo de Fernando Henrique Cardoso amenizar a pressão social por terra sem alterar a estrutura fundiária ou ampliar o processo de desapropriação. Já o segundo mandato do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, foi marcado pela implementação do projeto neoliberal no campo brasileiro, onde houve a criminalização de movimentos sociais no campo e a criação de reforma agrária no mercado. A reforma agrária de mercado, composta pelo Banco Nacional, de acordo com o Cabral 2014, tem por objetivo financiar o meio rural e aos governos da América Latina caberia oferecer meios que permitissem o êxito deste novo modelo de reforma agrária.
como manter e proteger o latifúndio, estimular a produção agroexportadora, desmobilizar, despolitizar e destruir os movimentos sociais que reivindicam a reforma agrária redistributiva, entre outros. O governo do Fernando Henrique Cardoso implantou diferentes políticas de reforma agrária ao longo dos seus 2 mandatos. Na primeira gestão, este governo apostou em uma ampla política de assentamento. Neste período, o governo defendia que não existia mais latifúndios no país, que o número de sem terra não era muito grande e assentando as famílias acampadas, o problema agrário seria resolvido. Os massacres de Corumbiara, que nome difícil, Corumbiara, no estado de Rondônia, em 1995, e de Eldorado de Carajás, no estado do Pará, em 1996, e o crescimento das ocupações de terras durante o primeiro mandato deste governo mostraram aí o equívoco em torno da questão agrária brasileira. Já no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, foi marcada por uma política agrária já repressora, onde foram criminalizadas as ocupações de terra. Foi criada medida provisória para não assentar famílias que estavam ocupando terras. Então, já mudou totalmente do que foi no primeiro mandato. O presidente Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, em 2003 e a 2010, também falou que resolveria a questão da reforma agrária, o que não aconteceu. Recebeu o apoio dos sem terras, né? Recebeu o apoio de todos aqueles que estavam precisando de uma terra, mas não cumpriu com a promessa de governo. De acordo com o pesquisador Fernandes, em 2003, para que a reforma agrária ocorresse de fato, o governo deveria ter que enfrentar alguns desafios, dentre os quais entender a reforma agrária como uma política de desenvolvimento territorial, com o objetivo de desconcentração da estrutura fundiária e não como uma política compensatória. Fernandes, em 2008, fez uma outra publicação e afirmou que o governo Lula apresentou simpatia pelo agronegócio e não despropriar terras nas áreas de interesses das multinacionais. Foi uma forma de apoiar politicamente o agronegócio. O agronegócio defende, então, a reforma agrária de mercado, porque esta forma de acesso à terra não é através de conflitos, né? Este formato de reforma agrária representa uma forma de controle territorial no qual a terra é mercantilizada e assim a reforma agrária deixa de ser uma questão política para se tornar uma questão econômica capitalista. Bem, meu querido aluno no IBTA, ficamos por aqui. Espero que você reflita sobre tudo aquilo que foi tratado sobre reforma agrária e questão agrária. Pesquise, estude, acesse as plataformas digitais disponibilizadas para o vosso conhecimento, faça os exercícios disponíveis no AVA e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada pela aula de hoje e até logo.